Filhores. Nós ouviremos agora, que falará como médico participante do programa Mais Médicos, o doutor William José Bicalho Rastenreiter Paulo. Com a palavra, Sua Excelência. Boa tarde, senhor ministro Marco Aurélio de Mello, aos demais ministros do Supremo Tribunal Federal, ao presidente Florentino da Associação Médica Brasileira, senhores expositores e demais convidados e ouvintes. O programa Mais Médico, ele visa tentar levar médico aonde anteriormente não tinha. Um local que estava um tempo sem a presença de médico naquela unidade básica de saúde. Mas a pergunta que se fica é, por que esse profissional médico não ia até essa unidade básica de saúde? Por quê? Faltava uma política pública para incentivar o profissional a ir a essa unidade básica. Os salários em muitos municípios brasileiros estavam defasados. Então, veio essa medida provisória, né, que fez uma política para levar esse médico até aos rincões, à população carente, aos cantos de periferias de capitais, uma política pública para que eles fossem até essas áreas mais pobres. Mas a pergunta que se fica, isso irá fixar o médico brasileiro nesses cantos do nosso Brasil afora, seja na região Nordeste, Centro-Oeste e Norte? Sem uma carreira de Estado, será muito difícil a fixação desses médicos lá. E é por isso que é importante essa PEC 454/09, que criaria a carreira de Estado do médico brasileiro, onde lá o médico teria todos os direitos trabalhistas que qualquer cidadão brasileiro tem direito, sejam eles 13º, férias, fundo de garantia, coisa que no programa Mais Médicos, que é uma medida provisória, não tem. Apesar de eu trabalhar como médico qualquer, atendendo a população, eu sou considerado um estudante. Estudante esse que tive uma visita de um tutor até agora, para saber quantos pacientes eu atendo por dia. Se isso for um tutor... Então, ao meu modo de ver, o programa, ele me contrata como um trabalhador, mas, ao mesmo tempo, ele passa por cima de leis trabalhistas da Constituição Federal. Uma vez que o PT, que é o partido que é a favor dos trabalhadores, né, está criando um programa que é para fixar um trabalhador nos cantos desse Brasil, mas classificam como estudantes bolsistas, né? Isso talvez seja uma medida para fugir, talvez, de imposto, de renda, não sei. Mas ele trata nós como bolsistas, estudantes. Para vocês terem uma ideia, que falta também muito investimento certo na saúde. O nosso país, ele investe cerca de 8,7% do produto interno bruto na área da saúde, enquanto outros países da América Latina investem cerca de 20%, como a Argentina, e até mesmo o Chile, em torno de 23% do seu produto interno bruto. Então, falta uma política de cima para baixo para chegar esses valores e fixar com uma carreira de Estado médico nas regiões das periferias do nosso Brasil. Falta o investimento certo. Eu tenho outros dados aqui que eu quero repassar. O Brasil, em 2010, tinham 361 mil leitos hospitalares. De 2010 para cá, a população cresceu. E o que houve com esses leitos? Reduziram cerca de 13 mil leitos de 2010 para cá, foram fechados. O próprio órgão do governo federal, que é o IBGE,
né? Ele fez uma pesquisa que, em 2002, havia 2,7 leitos por 1.000 habitantes. Em 2005, esse número por 1.000 habitantes caiu para 2,4. A Organização Mundial de Saúde prioriza que haja cerca de 5 leitos por 1.000 habitantes. Ou seja, atualmente o nosso país tem um déficit de leitos hospitalares, seja eles para cirurgia, pós-operatórios, nós temos menos da metade que o indicado pela OMS. Outro dado curioso é que a própria Organização Mundial de Saúde, ela reconhece que o programa Mais Médicos para o Brasil, ele é favorável, mas desde que ele seja temporário, uma medida que vai resolver temporariamente até a criação de algo que fixa realmente um médico nas unidades básicas de saúde. Vou falar mais alguns dados aqui específicos sobre o programa, né? O programa, falam que foi criado em resposta aos protestos das ruas, que a população foi às ruas, reivindicando melhores condições de saúde, educação e transporte. Mas, desde março desse mesmo ano, o ministro Antônio Patriota já havia tocado no assunto da possível vinda de cerca de 6.000 médicos cubanos. Então, o que podemos concluir é que já era uma coisa estratégica, planejada a vinda desses médicos cubanos. Como o próprio deputado Ronaldo Caiado falou, falava-se muito em vindas de portugueses, espanhóis, mas o que nós vemos é a vinda desses médicos cubanos, que não sabemos ao certo como é financiado o pagamento desses médicos cubanos. Quantos são repassados para eles? Então, eu acho muito tampado às escuras, essa parte com os médicos cubanos. O que eu consigo notar é que, com um número de vinda de 4.000 médicos cubanos, no total do programa, que a medida é de 3 anos, né, seriam 36 meses, o governo brasileiro estaria mandando para a ditadura cubana cerca de 1,5 bilhão, o que é um valor muito significativo, senhor ministro, uma vez que esse dinheiro poderia estar circulando aqui em território nacional com os médicos, os familiares dos médicos, sua esposa, seus filhos, mas não, ele vai direto para a ditadura cubana. O objetivo real do programa Mais Médicos, ele é eleitoreiro. O marqueteiro, chamado João Santana, ele já fez o mesmo na Venezuela, como citado, criando o programa lá, Bairro Adentro. Na época, o presidente Hugo Chávez estava perdendo as eleições na Venezuela, e o marqueteiro teve toda uma campanha eleitoral, onde trouxe cerca de 35.000 médicos cubanos e sanitaristas para o país da Venezuela. Espalhou-se eles por dentro do país da Venezuela. O que houve nessas eleições? Houve uma reviravolta, o presidente lá se reelegeu, né, e não houve melhoras significativas do índice de saúde Venezuela após essa medida. O que houve foi que cerca de 2.000 médicos cubanos se refugiaram para os Estados Unidos, na Flórida, fugidos da Venezuela, que, quando eles pisam em solo americano, eles têm direito à cidadania americana, entraram na Suprema Corte americana com um processo contra a Venezuela, alegando trabalho análogo à escravidão. E lá já ganharam um processo cujo valor é mais de 50 milhões de dólares. Eu tenho outros dados aqui que eu gostaria de deixar bem relevados também sobre o programa, né? O programa, ele diz que a ida dos médicos estrangeiros, sejam eles argentinos, cubanos, seriam para onde os médicos brasileiros não se inscrevessem ou não quisessem ir, o que é uma completa falácia. Falácia por quê?
Tem muito médico estrangeiro atuando em locais onde vários médicos brasileiros tentam se inscrever no programa. Isso eu afirmo porque tenho colegas médicos que tentam há mais de um mês se inscrever no programa, como eu me inscrevi, e não conseguem. O site fica dando diversos erros, ele enviam e-mails para o Ministério da Saúde pedindo auxílio para a inscrição no programa, não são respondidos nesses e-mails, entram em contato com o Ministério da Saúde através do número 136 e são atendidos pelas atendentes com a seguinte mensagem: doutor, doutora, no momento, a prioridade é para os estrangeiros. Não temos previsões para reabertura de inscrições para médicos brasileiros. Se no edital do programa Mais Médicos fala que a prioridade é para o médico brasileiro, então não está sendo seguido, né? Diversas áreas que não havia necessidade, por exemplo, o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, são os estados que têm maior porcentagem médico habitante, em torno de 4 para 5,2 médicos habitantes. Nesses estados é onde estão concentradas as maiores vindas de estrangeiros. Eu vou estar passando alguns dados aqui para os senhores. Nós temos no Acre, que é um local que, como exposto aqui, olha só, lá a porcentagem de médico é de 0,94, como mostrado aqui anteriormente. Lá nós temos 35 estrangeiros. O Amapá, cuja porcentagem é de 0,76. Lá nós temos 38 estrangeiros. Agora, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e São Paulo, onde nós temos as maiores porcentagens médicos por habitantes, o que acontece com esses números de estrangeiros? Olha só, enquanto no Acre era 35, Amapá 38 estrangeiros, em Minas nós temos 145 estrangeiros, no Rio de Janeiro 115, e São Paulo 317 estrangeiros instalados. Se a política do programa é levar médicos para onde não havia médicos, isso não está funcionando. Agora, uma coisa eu tenho para afirmar: ano que vem é um ano eleitoral. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, é fortemente cogitado na candidatura em São Paulo, e que, por coincidência, é onde temos o maior número de médicos estrangeiros inscritos no programa. Há outro caso muito grave no programa, que vem sendo questionado. Muitos médicos que vêm de fora, seja estrangeiros ou brasileiros, eles não estão vindo para somar com o município, seja no município do Nordeste, Centro-Oeste, qualquer canto do Brasil que for. O que eles estão acontecendo é que eles estão sendo substituídos pelos atuais médicos contratados pelas prefeituras. Vem o médico pelo programa do governo federal, cujo repasse é o valor do governo federal, e o município demite o outro. Então, em muitas regiões do Brasil, não está acontecendo mais médicos, está acontecendo a substituição de médicos, na verdade. O problema real, para resolver isso, não adianta só contratarmos médicos. Nós, médicos que trabalhamos no Sistema Único de Saúde, que é fundado desde 1988, que existe há 25 anos, nós sabemos o tempo que é preciso para se conseguir um exame complementar. Exame esse como uma tomografia, que pode chegar a demora em até 6 meses, ou mesmo uma ressonância magnética, que pode demorar a se conseguir pelo SUS, beirando 1 ano. Se aumentarmos somente o número de médicos, com certeza aumentará o número de pedidos desses exames, porque em várias vezes haverá necessidade de pedir exames complementares. Então, precisamos investir também na criação e no aumento do número desses exames. Há outro questionamento que eu tenho para se fazer. Nós temos relatos já que estão ocorrendo, principalmente de médicos cubanos, pelo Brasil, seja em Feira de Santana, na Bahia,
seja na região norte também, de médicos que estão fazendo prescrição errada. Prescrição essa que estão vazando na internet, que estão vazando fotos na internet desses médicos, onde passam doses de remédios para crianças 4 vezes a quantidade necessária. Prescrições desses médicos que passam remédios que são usados em cavalos para equinos em humanos. A pergunta que eu faço é a seguinte: se vier alguém a óbito ou alguma complicação grave disso, quem será o responsável por essas prescrições? O governo de Cuba? O médico cubano? Vão mandar de volta para lá? Quem vai responder à família do doente que for prejudicada? Eu não sei. Mas eu acredito que o governo ele quer dar essa preferência para médico cubano, apesar de no edital dizer que a preferência é para o médico brasileiro, porque o médico estrangeiro não vai vir aqui debater, como eu venho, falar como anda o programa, como estou falando, os defeitos. Então, eu acho que por isso que quando os colegas médicos ligam para o Ministério falando que não conseguem se inscrever no programa, e eles falam que, no momento, só estão trazendo estrangeiros, porque ninguém vai contestar, ninguém de fora irá contestar os problemas do programa. E é isso que eu estou vindo aqui mostrar. Problemas esses que eu quero mostrar, que são formas construtivas que podem ser melhoradas. Eu estou no programa, apesar de críticas que estou fazendo aqui, porque eu acredito nele. Mas eu acredito que, com determinadas alterações nesse programa, ele possa se mostrar muito mais atrativo para qualquer médico brasileiro. Como dito aqui anteriormente, formam-se cerca de 20 mil médicos brasileiros por ano. A pergunta é, por que esses médicos não querem trabalhar nos postos de saúde? Falta incentivo, falta incentivo. Se houvesse um incentivo com leis trabalhistas, 13º, férias, fundo de garantia, eu tenho certeza que a grande maioria desses médicos que estão formados recentemente estariam trabalhando no programa também. E eu acho que a prioridade tem que ser mesmo do médico brasileiro esse, que se dispôs a vestibulares de medicina concorridíssimos, curso de medicina no período integral por 6 anos, tendo fazer plantões finais de semana, se mudar para longe de seus familiares, morar, seja em repúblicas, porque não pode, o médico, o estudante de medicina não tem tempo para ter um trabalho por fora. Então, ele dedicou o máximo para estar ali formado. E o governo não está tratando com devido respeito todo o esforço desse estudante de medicina. E eu, para finalizar, eu queria dizer também que não tenho nada contra médico cubano, Argentina, seja qual que for eles. Só sou contra a forma como está sendo a política para trazer esses médicos sem sequer sabermos como é a formação deles, o que eles têm conhecimento, se sabem tratar de uma hanseníase certa, se sabem tratar de uma tuberculose da forma correta. E isso ninguém sabe dizer, nem mesmo o Ministério da Saúde nos passa isso. Eu acho isso gravíssimo. Se fosse para ficar batendo nessa solução, que médico cubano vai resolver o problema da saúde do Brasil, eu aconselho, então, que o próprio Ministério da Saúde comunique o pessoal que é responsável pelo problema aí que combate a fome do Brasil, então, que peça a vinda também de cozinheiros e chefes de cozinha estrangeiros para solucionar o problema da fome. O problema é outro na saúde brasileira, né? E queria também deixar bem claro que espero que, depois de mostrar um país cuja a democracia é instalada, os defeitos que tem e como tem feitos e errados investimentos na área da saúde, que eu não siga nenhuma perseguição por isso, ou represália. Espero ter demonstrado realmente como
tem sido a política pública na área da saúde, visando mais as questões eleitoreiras do que as questões definitivas para se instalar um médico. Desde já eu agradeço o tempo aqui para expor minha opinião e espero que, como médico participante, tenha mostrado falhas, mas que essas falhas possam ser corrigidas para uma melhoria da qualidade de saúde da população brasileira. Obrigado, senhor ministro. Doutor William José Bicalho, imaginei um equívoco no espelho que me foi apresentado, mas Vossa Excelência, ao término, confirmou o que consta desse espelho. Vossa Excelência é médico participante do programa Mais Médicos. Sou egresso da Justiça do Trabalho e somente espero que, ante a honestidade de propósito revelada por Vossa Excelência da tribuna, não haja qualquer retaliação presente à relação jurídica. Agradeço aos expositores, especialmente, também a assistência no acompanhamento dos trabalhos, assistência no próprio recinto e também em setores da vida gregária, já que a sessão foi transmitida pela TV Justiça, e revelo que as exposições serão alvo de gravação e proporcionadas àqueles que terão a missão sublime de julgar a matéria. Nós daremos continuidade à audiência pública no dia de amanhã, a partir das 9 horas. Muito obrigado a todos.